Revelado. O hóspede russo que tocou o coração da faxineira com um café inesperado em russo. A manhã na Vila Esperança começava como qualquer outra, mas para Dona Maria, aquele dia poderia ser especial. Acordou cedo, como sempre, ouvindo os passarinhos cantar e sentindo o cheirinho do pão fresco que ela mesma fazia para vender. A vida não era fácil, mas cada pequeno gesto de amor por sua família dava sentido ao seu esforço diário. Mãe dedicada de 2 filhos e cuidadora de sua mãe idosa, ela levantava a cabeça, determinada a enfrentar o mundo. Enquanto preparava o café para os hóspedes do hotel, o barulho da porta se abriu e Igor, o empresário russo, entrou. A primeira impressão dele não poderia ser mais fria. Olhos distantes, olhar arrogante e uma expressão que transparecia desdém. Dona Maria, no entanto, não se deixou abalar. Com um sorriso no rosto e jeito acolhedor que a caracterizava, serviu um café quentinho, feito com carinho. E foi ali, em meio ao aroma forte e aconchegante, que algo inesperado aconteceu. Igor, em resposta, sussurrou algumas palavras em russo. Que café delicioso, ele declarou, e Dona Maria, perplexa, ficou sem saber como reagir. A barreira do idioma estava prestes a ser rompida, e com isso, um mundo de empatia começou a emergir entre eles. Igor, que sempre se considerou um homem de sucesso, agora olhava para Dona Maria e percebia nela a sua própria luta. Em cada gota daquele café, havia uma história de superação e batalhas que ela travava diariamente. O choque cultural estava mais forte do que nunca, e uma conexão inesperada começou a surgir. Enquanto os dias se passavam no hotel, a amizade entre Dona Maria e Igor se intensificava. Ele a escutava e a cada conversa, se sentia cada vez mais tocado por suas histórias de vida. A ética de trabalho de Dona Maria o desafiava a repensar suas crenças sobre a meritocracia que sempre defendeu. Michael, o empresário russo, começou a se perguntar sobre a verdadeira riqueza da vida. Entretanto, essa amizade não se desenvolveu sem resistência. Os filhos de Dona Maria notaram a aproximação do empresário e, ao contrário de sua mãe, tinham receio sobre as intenções de Igor. Nas rodas de conversa entre eles, surgiam murmúrios sobre como aquele homem poderia ser, na verdade, uma representação do poder e das dificuldades que sempre o cercaram. A dúvida pairava no ar. Seria ele uma mão amiga ou uma mão opressora? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance, sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A festa de aniversário da comunidade chegou como um sopro de esperança. Comida, música e sorrisos encheram o ar. Dona Maria, vestida com sua melhor roupa, subiu ao palco, e o que deveria ser apenas uma simples apresentação transformou-se em um desabafo emocionante. Quando começou a falar, sua voz, antes tímida, se firmou e se tornou forte. Contou sobre seus sonhos e lutas, espelhando a vida de muitos que estavam ali. Cada palavra ecoava como um grito de resistência, e a comunidade aplaudia, emocionada. Dona Maria, naquele momento, se tornou a voz de muitos. E Igor, entre a multidão, sentiu o peito apertado. Ele se viu confrontado com tudo que havia ignorado. O que a sua fortuna realmente significava diante daquela força de vida e amor? Enquanto a multidão se calava para ouvir, uma pergunta ficava no ar. O que aconteceria agora com tantos caminhos a serem escolhidos? A luz da manhã seguinte filtrava-se pelas janelas do hotel, trazendo consigo um novo dia e uma nova oportunidade. Dona Maria despertou com um misto de ansiedade e entusiasmo. O discurso de ontem ainda ecoava em sua mente, e ela sentia que aquele momento a havia mudado. Não era mais apenas a faxineira do hotel, agora, ela era a força que unia a comunidade. Na cozinha, o cheiro do pão fresco a envolvia como um abraço. Enquanto amassava a massa, seu coração pulsava com a lembrança dos aplausos e sorrisos que havia visto. A felicidade da festa parecia agora uma respiração contínua em sua vida. Mas, ao mesmo tempo, ela não podia ignorar os olhares desconfiados de seus filhos. Mãe, você não conhece ele de verdade, falara Ana, a filha mais velha, em um tom preocupante. Os ricos sempre têm segundas intenções. Hugo, o filho mais novo, concordou, balançando a cabeça. Dona Maria respirou fundo, querendo explicar que Igor não era apenas um homem poderoso, mas alguém que, apesar de sua origem, estava se mostrando humano. No entanto, a dúvida sobre o que os filhos falavam a atormentava. No meio da preparação, a campainha do hotel fez um som familiar.
Era Igor, como sempre, à procura de um bom café. Ela não pôde deixar de notar como o olhar dele agora buscava mais do que um simples gole, havia uma curiosidade genuína. Era como se ele estivesse ali não só como hóspede, mas como alguém que queria entender a vida dela com suas lutas e sonhos. O que você sente quando fala para a comunidade? Ivan perguntou, ao pegar o café. A expressão dele era intensa, quase ansiosa. Por que você se expôs daquela forma? Dona Maria hesitou. Não era fácil abrir seu coração para alguém que antes parecia tão distante. Eu sinto que precisamos uns dos outros. Cada um de nós tem uma história e compartilhar a minha faz parte de quem eu sou. O tom de sua voz era firme, e uma pequena chama de esperança acendeu em seu interior. Mas Igor parecia preocupar-se mais do que deveria. E se eles não entendessem? E se sua coragem gerasse mais divisão do que união? A ressalva de Igor ficou no ar, e Dona Maria percebeu que mesmo com suas boas intenções, ele carregava o peso de sua realidade sobre os ombros. Um nó no estômago a incomodava. Seria possível que a amizade que cultivavam estivesse se tornando uma fonte de conflito? Durante a conversa, Dona Maria se lembrou do olhar desconfiado dos filhos. Aquela amizade não poderia ser um fardo que mais tarde os machucasse. Enquanto os dois conversavam, Ana entrou na sala, o rosto marcado por uma nova expressão. Mãe, você precisa ver isso. Ela apontou para a tela do celular. Era um vídeo compartilhado nas redes sociais, um trecho do discurso de Dona Maria na festa, que agora circulava, atraindo vários comentários, tanto positivos quanto negativos. O coração de Dona Maria disparou. Ser uma voz pública geraria mais holofotes em sua vida, mas também a afastaria da proteção da simplicidade que sempre conhecera. Olhando para Igor, que a observava atentamente, uma crença crescente formava-se dentro dela. A luta por uma vida melhor precisava de coragem e vulnerabilidade. E agora? Pensou, enquanto os comentários na tela variavam entre aplausos e críticas. A amizade com Igor a levaria a novas alturas ou apenas a mais confusão? Ela sabia que uma decisão precisava ser tomada. O que ela escolheria? E se seus filhos estivessem certos? Mas, antes que pudesse responder a si mesma, um toque na porta interrompeu seus pensamentos. O que seria essa nova visita? Uma surpresa? Outra chamada de atenção? A expectativa a deixou inquieta, e uma sensação pulsava em seu peito. O futuro estava mais próximo do que nunca. Dona Maria sentiu o coração acelerar novamente com o toque na porta. Quem será agora? Pensou, enquanto um friozinho na barriga a deixava inquieta. Apesar de toda a coragem que tentava transmitir, havia uma certa apreensão na ideia de abrir a porta para o desconhecido. Com um movimento devagar, ela se aproximou da entrada. Ao puxar o trinco, encontrou uma figura na porta que a surpreendeu completamente. Era Dona Nena, sua vizinha e amiga de longa data. O semblante dela estava preocupado, com os olhos arregalados e a respiração descompassada. Maria, você viu as redes sociais? Perguntou, ansiosa, sem esperar por uma resposta. Dona Maria não sabia se sorria ou se preocupava mais. Vi algumas coisas. Por quê? O que aconteceu? Dona Nena avançou um passo, quase ofegante. Parece que o vídeo do seu discurso viralizou. Estão falando muito de você. Uns apoiam, mas outros, querida, estão atacando, comentando coisas horríveis. Um nó se formou na garganta de Dona Maria. As palavras de apoio pareciam uma luz em meio à escuridão, mas os ataques a feriam de um jeito que parecia real, quase físico. Como assim horríveis? Nena puxou o celular e começou a mostrar algumas imagens e textos que comentavam sobre Dona Maria. Alguns dizem que você está se expondo demais, que está se vendendo. Outros falam até que você está sendo manipulada. Ninguém pode tocar no seu coração, mas as pessoas não entendem isso. Dona Maria sentiu um aperto no peito. Era verdade, a vulnerabilidade que ela havia escolhido naquele dia estava agora à vista de todos. E de repente, ela se sentiu ainda mais vulnerável ao ver a interpretação maldosa que as pessoas tinham a respeito de seu gesto. Isso tudo é muito novo para mim, murmurou, fechando os olhos e tentando tomar fôlego. Eu vim aqui para te apoiar, dizer que você não está sozinha, Maria. Não escute essas vozes ruins. Você tem uma história linda. O que importa é o que você sente no coração. O olhar de Dona Nena era caloroso, como sempre fora, e prontamente trouxe um pouco de alívio à pressão que Dona Maria sentia. Fortalecida pela amizade que as ligava, ela respirou profundamente, decidindo que não deixaria o medo vencer. Mas aquelas palavras pesavam, e a preocupação com a opinião de seus filhos ainda a assombrava. Um pequeno resquício de dúvida a fez hesitar. Eles vão me entender? Eu preciso provar que não sou apenas uma faxineira, que sou mais do que isso. Você só precisa ser você mesma,
e eles vão perceber isso, Nena respondeu, pegando a mão de Dona Maria entre as suas. Às vezes a verdade é mais poderosa que o julgamento. A certeza de uma amizade sólida estava ali, como uma âncora trazendo-lhe confiança. Num lampejo de coragem, ela decidiu que precisava falar com os filhos. Precisava mostrar que sua voz tinha valor, que sua história importava. Naquele momento, Dona Maria começou a imaginar como reuniria sua família para uma conversa. Antes que pudesse continuar a planejar, o cerco se rompeu. A campainha tocou novamente, desta vez com mais insistência. Uma nova visita? O sorriso de esperança que começava a se formar se misturou com a ansiedade. Ao olhar para a porta, a sensação de que algo significativo poderia estar prestes a acontecer encheu o espaço com eletricidade. Quem mais poderia entrar em sua vida neste momento tão decisivo? E qual seria a reação de seus filhos, agora que a tempestade se intensificava? O futuro dela estava se tornando um emaranhado de emoções e escolhas rápidas. Ao abrir a porta rapidamente, Dona Maria sabia que a resposta a essas perguntas poderia mudar tudo. Dona Maria abriu a porta com um misto de expectativa e receio. Quando seus olhos se ajustaram à luz, ela viu um jovem rapaz, com cabelo bagunçado e um sorriso tímido no rosto. Ele usava uma camiseta com palavras que Dona Maria não entendia, mas que pareciam apresentar uma saudação calorosa. A princípio, ela hesitou. "Quem é você?" perguntou, tentando esconder sua curiosidade. "Oi, meu nome é Alexei", ele respondeu com um sotaque que denunciava suas origens. "Desculpe pela intromissão. Eu sou novo aqui na vizinhança e bem, eu vi o seu vídeo. É lindo o que você fez." Dona Maria ficou sem palavras por um instante. O que um estrangeiro teria a dizer sobre seu discurso? Pensou em como as opiniões poderiam ser tão diversas e ao mesmo tempo tão impactantes. "Obrigada, mas quem te mostrou?" Ela tinha curiosidade sobre como seu discurso tinha ressoado além das fronteiras. "Um amigo." Ele compartilhou. "Eu sempre gosto de ouvir histórias de pessoas que têm coragem. Achei que precisava vir aqui e te parabenizar." Alexei estava nervoso e ela poderia ver isso em sua expressão. A insegurança dele de alguma forma a fez sentir-se mais à vontade. Dona Nena deu um passo à frente, curiosa. "Você fala português muito bem para alguém que é de fora. Eu estudei um pouco antes de vir. Estou aqui por um tempo e quero entender mais sobre a cultura", disse Alexei, com um brilho de entusiasmo nos olhos. "Quando vi seu discurso, senti que precisava conhecer você. É como se você estivesse falando para mim." Um clima de conexão começou a se formar entre eles, e Dona Maria se lembrou das palavras de Nena. O que importava era o que estava em seu coração, e ali estava alguém que valorizava suas histórias. "Você quer entrar um pouco? Posso fazer um café", ofereceu, mesmo sem saber se tinha café em casa. "Seria ótimo. Eu venho de um lugar onde o café é importante", respondeu Alexei, sorrindo ainda mais. Ele seguiu Dona Maria para dentro, e enquanto se acomodavam na pequena sala, a visita inesperada se tornou uma luz naquele dia nublado. Enquanto o cheiro do café começava a se espalhar pela casa, Alexei olhou ao redor e comentou: "Esta casa tem uma energia boa, eu posso sentir. E você, Maria, tem coragem. Isso é raro." As palavras dele foram como um bálsamo que aliviava a dor das críticas que a cercavam. Um novo tipo de apoio estava ali, e Dona Maria se surpreendeu falando sobre sua vida, seus medos e de repente, tudo parecia fluido e natural. Ela contou sobre seus filhos, suas lutas, e até mesmo sobre como tentava encontrar um espaço no mundo, longe das etiquetas que as pessoas colocavam nela. "Você não deve se amedrontar pelos comentários. A sua história é sua. Ninguém pode tirar isso de você." Alexei a incentivou, como se suas palavras fossem um remédio. Os verdadeiros laços familiares se formam na compreensão, na aceitação. Dona Maria sentiu uma lágrima escorregar. Era um momento de conexão inesperada que fazia sentido e ao mesmo tempo despertava um turbilhão de emoções. Mas antes que pudessem continuar a conversa, o telefone de Dona Maria tocou. O som do toque reverberou no ar, trazendo um sinal de alerta. Ela se sobressaltou, percebendo que poderia ser um dos filhos. O coração dela disparou e a dúvida se instalou. Como eles reagiriam a toda essa nova situação? Quais seriam suas reações ao saber que Alexei estivera ali, elogiando sua coragem? "Melhor eu atender. Pode ser importante", disse Dona Maria, tentando esconder a agitação por trás da voz calma. Enquanto ela pegava o telefone, Alexei a observava com curiosidade. Aquela ligação poderia mudar tudo novamente. A vida da faxineira estava de fato começando a se entrelaçar com pessoas que nunca imaginaria. Que revelações seriam feitas naquela conversa? E a verdadeira coragem de Dona Maria conseguiria enfrentar o que estava por vir?
Dona Maria respirou fundo antes de atender o telefone. A tensão no ar era palpável. O som familiar da chamada parecia ecoar em seu peito, fazendo seu coração acelerar. A voz do filho do outro lado, embora conhecida, soava distante e cheia de ansiedade. Mãe, você está bem? Recebemos algumas mensagens estranhas sobre você. Ela sentiu um nó se formar no estômago. Era sempre assim. As preocupações do filho misturadas com a necessidade de protegê-lo da imagem que os outros criavam dela. Estou bem, filho. Estava apenas conversando com uma pessoa nova aqui em casa. Uma pausa. A incredulidade estava presente na voz dele. Uma pessoa nova? Mãe, quem é? Você tem certeza que é seguro? As perguntas retumbavam, como ondas quebrando em um rochedo duro. É só um rapaz, Alexei. Ele é de fora e enxerga as coisas de um jeito diferente. Ele só queria me parabenizar por um vídeo que fiz. Dona Maria tentou soar tranquila, mas a sombra da dúvida ainda pairava no ar. Um rapaz? Você não sabe quem ele é. Mãe, você deve ser cautelosa. A preocupação do filho era genuína, mas a insistência dela em tentar formar novas conexões parecia desbocar mais em insegurança. Cortando o silêncio, Alexei falou, um olhar preocupado em seu rosto. Desculpe, eu não queria causar problemas. Estou apenas interessado em ouvir sua história. Não pretendia deixar ninguém nervoso. Sua voz era calmante e sua sinceridade a fez sentir um certo alívio. Dona Maria suspirou, olhando para Alexei e tentando redistribuir as emoções flutuantes em sua mente. Filho, ele é gentil. É uma oportunidade de fazer novas amizades. Você sempre me ensinou a ter coragem. Vamos ver até onde isso vai. Ao desligar, ela se deparou com o olhar atento de Alexei. Desculpe pela interrupção, disse ele, mas essa não era a primeira vez que ele percebia como sua presença poderia gerar uma turbulência de sentimentos. Não se desculpe. O que você disse é verdade. Às vezes, é difícil lidar com o que os outros pensam. Sinto que estou sempre tentando ajudar meus filhos a entenderem, mas sinto que deixei que isso me segurasse, revelou Dona Maria, olhando pela janela na esperança de ver algo além da rotina que aprendia. Às vezes precisamos de alguém que nos lembre que nossas histórias têm valor, mesmo que pareçam insignificantes para quem está do lado de fora, respondeu Alexei, em um tom suave. Uma conexão íntima formava-se entre eles, como um fio invisível que as experiências de vida entrelaçavam. Embora viesse de outro país, seu entendimento emocional parecia tão próximo quanto de qualquer vizinho. Enquanto o café engrossava sobre a mesa, os dois conversavam mais sobre sonhos, seus laços familiares e a luta diária de afirmação. Cada palavra parecia trazer Dona Maria mais para perto de sua essência. Mas no fundo, uma questão mais profunda permanecia. Poderia ela realmente ser essa nova versão de si mesma? Conseguiria a mudança se concretizar apesar do que outros pensassem? Quando estavam prestes a dar um brinde ao café que havia permanecido como um símbolo de suas novas ideias, a porta se abriu bruscamente. Os filhos de Dona Maria entraram, inquietos e preocupados. O ambiente se transformou, a leveza se esvaiu e em um momento tudo estava em risco. Quem é ele? A pergunta de seu filho mais velho ecoou, exigindo respostas, e Dona Maria sentiu seu coração afundar. Ela se virou para Alexei, buscando seus olhos que, em meio ao caos, ainda brilhavam com encorajamento. Este é Alexei. E eu preciso que vocês ouçam o que tenho a dizer, disse ela, tentando encontrar uma voz firme no meio da tempestade. E agora, com a tensão crescendo no ar, qual seria a verdadeira reação dos filhos? Estariam prontos para entender essa nova faceta da mãe que tanto amavam? O que aconteceria agora que a presença de Alexei pressionava para fora as verdades que Dona Maria vinha escondendo? O silêncio que se seguiu à pergunta do filho mais velho parecia denso, como uma nuvem escura prestes a desabar. Dona Maria sentiu seu peito apertar. Não era apenas a ansiedade pelo que pudesse vir a ser, mas a pressão daquela expectativa. Como poderia explicar todo o contexto que levou àquele momento? Alexei permaneceu calado, observando os novos rostos que agora olhavam para ele com desconfiança. O filho mais novo cruzou os braços, um gesto de resistência, enquanto os outros analisavam a situação. Todos eles tinham o olhar de quem esperava uma explicação clara e imediata. Mãe, por que você decidiu trazer um estranho para dentro de casa? O filho mais velho insistiu, sem tirar os olhos de Alexei. A raiva e a preocupação estavam estampadas em sua expressão. Porque ele é mais do que um estranho, Dona Maria se arriscou a responder, sentindo a urgência de justificar seus atos, mesmo que essa defesa não fosse fácil. Ele me ouviu. Ele me respeita. Havia um brilho nos olhos de Alexei, que estava absorvendo cada palavra, cada emoção à sua volta.
Ele sabia que a situação era frágil, que uma palavra errada poderia quebrar todo aquele delicado entendimento que Dona Maria havia começado a construir. Respeita? O que você sabe sobre ele? E o que ele sabe sobre você? O tom do filho mais velho subia, cada vez mais nervoso. Mãe, você sempre nos ensinou a não confiar em estranhos. Dona Maria se lembrou de quantas vezes havia repetido essa frase aos filhos, tentando protegê-los dessas armadilhas que a vida pode oferecer. No entanto, ela havia escolhido acreditar que se abrigar em seu mundo poderia abrir novas portas para si mesma. Eu estou tentando me abrir para o mundo novamente. Ela exclamou, a voz saindo mais alta do que pretendia. Depois de tantos anos vivendo só para vocês, eu preciso de mais. Eu preciso me encontrar. Alexei tem sido gentil e compreensivo, me lembrando de como é ter sonhos, de como é ser ouvida. A atmosfera estava carregada de sentimentos conflitantes. Os filhos pareciam confusos. Uma mistura de preocupação com a mãe e a desconfiança em relação ao novo amigo. Mas mãe, você não sabe nada sobre ele. E se ele estiver te usando? O que você iria fazer se algo acontecer? Questionou o filho mais novo, visivelmente angustiado. Uma onda de tristeza tomou conta de Dona Maria. Ela sabia que seus filhos a amavam e queriam protegê-la, mas mal sabiam o quanto ela mesma estava fragilizada. E aquele rapaz, com suas ideias frescas, era um pequeno raio de luz num cenário repleto de sombras. Eu conheço a dor da solidão. E Alexei entende isso. Olhem o que está acontecendo comigo. Eu estou tentando me reerguer. As palavras dela ecoaram na sala pesada de tensão. Uma reação silenciosa surgiu entre os irmãos, que trocavam olhares, tentando entender até onde a mãe estava disposta a ir. Alexei, percebendo que era a hora de intervir, decidiu falar. Eu não estou aqui para causar problemas. Venho com respeito. O que eu desejo é conhecer essa mulher maravilhosa que toca a vida de cada um de vocês com suas histórias. Sei que posso não parecer muito, mas posso ouvir e ajudar de alguma forma, disse ele, tentando mostrar a sinceridade de seu coração. Instantaneamente, Dona Maria percebeu que as palavras dele tinham um peso. Um olhar de surpresa cruzou o rosto de seus filhos, mas ainda havia resistência. Como se aquela conversa ainda estivesse apenas começando. Dona Maria sentiu que uma nova luta se desenrolava à sua frente, mais difícil do que os desafios que tinha enfrentado até agora. Estariam seus filhos dispostos a aceitar essa nova versão dela? Enquanto a tensão se agigantava, o telefone de Dona Maria começou a tocar violentamente novamente. Ela olhou para a tela e leu o nome de uma antiga amiga que não via há anos. O que aquela surpresa traria? Poderia ser um novo começo ou um novo desafio que a confrontaria, e se aquele telefonema pudesse mudar tudo de novo? Dona Maria hesitou. O toque insistente do telefone parecia um tambor ecoando na sala, rompendo a tensão quase palpável que a cercava. Ela segurou o celular como se fosse uma carta extraviada, temendo abrir o envelope e descobrir o que estava dentro. Deve ser a Lúcia, pensou, lembrando-se de sua antiga amiga, com quem tinha compartilhado risos e segredos durante as noites de café. Por que você não atende, mãe? O filho mais novo perguntou, e em sua voz havia uma mistura de curiosidade e preocupação. Os irmãos olharam para ela, a expectativa pairando no ar, como se o destino dela estivesse preso naquele toque. Com um respiro profundo, Dona Maria decidiu atender. Oi, Lúcia. Quanto tempo? As palavras mal saíram de seus lábios, e logo percebeu que a voz do outro lado estava agitada. Lúcia falava com fervor, como se tivesse apenas minutos para compartilhar algo importante. Maria, desculpe a pressa, mas eu preciso de você. Aconteceu algo incrível e estou muito nervosa. O coração de Dona Maria acelerou. Calma, amiga. O que aconteceu? Você se lembra do projeto de arte que eu sempre quis organizar? Aquele para dar visibilidade aos artistas locais? Eu consegui um patrocínio. E mais, tem um empresário russo que quer colaborar. E achei incrível que você também tem um amigo russo. Naquele instante, Dona Maria sentiu o olhar de Alexei sobre ela, como se sua presença ampliasse ainda mais o significado da conversa. Sim, eu conheci alguém. Ele é um amigo. Ótimo. Ele pode nos ajudar a expandir o projeto. Um toque internacional, Maria. Você tem que trazê-lo para a reunião amanhã. Imagina um artista local com um empresário russo. A empolgação da amiga reverberou em Dona Maria, fazendo com que ela se sentisse viva novamente, como se as perspectivas se abrissem à sua frente. Ela hesitou, pensando em seu papel como mãe, nas preocupações e no medo de seus filhos. Mas a ideia de voltar a fazer parte de algo maior, de reescrever sua história própria, despertava em seu peito uma chama que há muito estava apagada. Eu vou ver o que posso fazer, Lúcia.
Amanhã na reunião estarei lá, disse finalmente, sentindo a adrenalina correr em suas veias. Dona Maria desligou e olhou para os filhos. A expectativa estava ainda mais densa agora. É sobre um projeto de arte que minha amiga está organizando. E eles querem me incluir. E eu pensei talvez Alexei pudesse nos ajudar. Silêncio. Os olhares dos filhos passavam rapidamente de Dona Maria para Alexei. O filho mais velho piscou, claramente confuso. O filho mais novo, que antes estava tão resistente, agora parecia intrigado. Você quer levar ele junto com a gente? Para um encontro onde artistas e empresários estarão. O filho mais velho não conseguia esconder o ceticismo na voz. Mãe, isso é uma loucura. E se ele não for quem diz ser? Eu confio nele. E você sabe, eu sempre fugi das oportunidades. Agora quero abraçar o que a vida me oferece, ela respondeu, com mais firmeza do que se sentia. Sua própria determinação a surpreendeu. Neste momento, Alexei, que ouvirá tudo em silêncio, decidiu intervir de novo. Se vocês me derem a chance, vou fazer o meu melhor para ajudar e mostrar que não sou uma ameaça. Posso contribuir, mesmo que isso pareça estranho a vocês. A tensão estava de volta ao ar. Mas o que era estranheza agora? A possibilidade de algo novo estava diante deles como uma folha em branco, pronta para ser preenchida por cada um. Dona Maria sentiu seu coração palpitar com a ideia de mudança. E se isso não der certo? O filho mais novo sussurrou para si mesmo, mas Dona Maria ouviu. Ela sorriu timidamente, uma emoção reconfortante passando por ela. E se der? Às vezes, é preciso arriscar. A sala havia mudado. As sombras da desconfiança começaram a se dissipar, mas ainda havia a sombra de algo desconhecido pairando. Os filhos silenciaram, como se estivessem decidindo o que fazer com essa nova versão da mãe. Enquanto isso, o telefone tocou outra vez. Dessa vez era um número desconhecido. O olhar de Dona Maria se fixou na tela. Oh! Que mais o destino tinha reservado para ela? E essa pergunta pairou no ar, esperando uma resposta que poderia mudar o curso de tudo novamente. Dona Maria encarou a tela do celular, as pulseiras balançando em seus pulsos com o tremor de sua ansiedade. Por um momento, o mundo ao seu redor parecia desvanecer, e tudo o que restava era aquele número desconhecido, pulsando como uma batida de um coração acelerado. O telefone continuava a chamar com insistência, e a curiosidade a arrastava para mais perto do aparelho, como se houvesse algo de valioso oculto ali. Deixe que eu atendo, mãe, disse o filho mais velho, interrompendo o silêncio com um tom preocupado. Ele pegou o telefone antes que Dona Maria pudesse reagir. Quem é? O que você quer? Não, espere. Eu quero atender. Ela esticou a mão, mas ele já estava pressionando a tecla. Na outra extremidade da linha, uma voz rouca e firme respondeu. Olá, sou Nikita. Eu sou amigo do Alexei. A menção do nome de Alexei fez o coração de Dona Maria disparar. Quem era esse Nikita? O que ele queria? No espaço de uma fração de segundos, um mar de perguntas tomou conta de sua mente. Alguém do passado de Alexei? Um cúmplice? Ela não tinha como saber. Mãe, quem é esse tal de Nikita? O filho mais novo perguntou em voz baixa, enquanto seus olhos se arregalavam de preocupação. Ela olhou para Alexei, que também estava em estado de alerta. O rosto dele mostrava um misto de nervosismo e expectativa, como se aquele chamado pudesse trazer à tona algo que ele preferiria manter enterrado. Calma, vou atender, disse Dona Maria, sentindo um fio de coragem em meio ao caos. Desculpa, Nikita. O que você quer dizer? Precisamos nos encontrar. É urgente. Está acontecendo algo com o Alexei, e você precisa saber, disse Nikita, sem rodeios. Não posso falar ao telefone. Você me entende? Dona Maria percebeu que o que poderia ser um simples telefonema estava prestes a se transformar em algo muito mais complexo. O desespero na voz dele a fez sentir uma pontada de medo e curiosidade ao mesmo tempo. O que ele queria dizer? E por que isso poderia envolver seu amigo? Os filhos observaram, enquanto a sala parecia ter congelado. Era como se o mundo exterior não importasse mais e tudo o que existisse ali fosse a tensão crescente daquela ligação. Eu não sei se devo me envolver mais. Tem muita coisa acontecendo, disse Dona Maria hesitante. Maria, você precisa. Isso está relacionado ao projeto com sua amiga. Há muito mais na história do que imagina, insistiu Nikita, a ansiedade evidente em suas palavras. Dona Maria sentiu um novo impulso de força. A ideia de que aquilo havia se entrelaçado com a oportunidade de Lúcia a fazia querer entender mais. Está bom. Onde você quer que nos encontremos? Na Praça do Centro, às 5 da tarde. Não leve ninguém. É muito importante que seja só você, ele respondeu,
e a urgência em sua voz não deixou espaço para perguntas. Ela desligou o telefone, ainda sem saber o que fazer. Uma tempestade de sensações atravessou seu corpo. O encontro com Nikita poderia dar uma nova perspectiva sobre Alexei, ou poderia desmantelar tudo que sua confiança havia começado a construir. Os filhos ficaram em silêncio, esperando a reação dela. Mãe, o que foi? O que esse cara quer com você? O filho mais velho indagou alguém, agora com uma pitada de preocupação em seus olhos. Ela respirou fundo. Parece que eu preciso ir até o centro mais tarde. Um amigo de Alexei quer conversar comigo. Sobre o que? Mãe, isso não faz sentido. O filho mais novo começou a protestar, mas Dona Maria ergueu a mão, pedindo um momento de calma. Eu sei que é arriscado, mas se o que ele disse for verdade, pode ser importante para todos nós. O futuro do projeto, nossa chance de mudança. Eu preciso saber, explicou, tentando oferecer alguma lógica em meio ao turbilhão de emoções. E se ele estiver mentindo? E se for perigoso? O filho mais velho questionou. Ela olhou diretamente para eles. E se for exatamente o contrário? E se não arriscarmos, perderemos a chance de mudar tudo. Há algo naquele café inesperado que me faz sentir que vale a pena. Eu sinto isso. Os filhos se entreolharam, a tensão ainda estava ali, mas havia um novo brilho de esperança nos olhos de Dona Maria. Com o último olhar de apoio, ela se virou para Alexei, que observava tudo com atenção. Ele parecia dividido entre querer proteger Dona Maria e a esperança de que tudo se resolvesse. Vamos descobrir juntos o que isso significa, disse Alexei com firmeza, quebrando o silêncio. Eu estarei aqui para tudo o que precisar. E com aquelas palavras, o futuro deles parecia se abrir em um leque de possibilidades, mas o desafio de encontrar respostas a aguardava na praça, como uma sombra se aproximando. O que mais o destino tinha reservado para eles? O sol começava a se pôr, tingindo o céu de um laranja intenso, enquanto Dona Maria se arrumava apressadamente. Vários pensamentos invadiam sua mente. O que Nikita poderia revelar? Com as mãos tremendo, ela prendeu o cabelo em um coque desleixado e conferiu o espelho. Precisa estar pronta para qualquer coisa. Com um último olhar para os filhos que a acompanhavam na sala com expressões de preocupação, ela saiu. Ao atravessar as ruas, Dona Maria sentia o coração disparar. Cada passo rumo à praça a fazia lembrar dos momentos difíceis que havia enfrentado. A luta pelo sustento da família, as decepções e a recente esperança que tinha surgido ao lado de Lúcia em seu projeto. Agora tudo parecia estar em um ponto de virada. Quando chegou à praça, a luz suave do entardecer iluminava o local, mas as sombras das árvores pareciam esconder segredos. Sentou-se em um banco, o nervosismo transformando-se em um frio na barriga a cada minuto que passava. E então surgiu Nikita. Ele era um homem alto, com uma presença que exalava uma certa tensão. Ao se aproximar, a expressão em seu rosto era de quem carregava um fardo pesado. Obrigado por vir, disse ele, a voz tingida de seriedade. Precisamos conversar, e o que eu vou te contar não é fácil. Você sabe algo sobre meu amigo Alexei? Perguntou Dona Maria, suas palavras saindo apressadas, a preocupação tomando conta. Nikita respirou fundo antes de responder, como se estivesse pesando suas palavras. Sim, mas não é apenas isso. O que estou prestes a revelar pode mudar tudo o que você pensa que sabe sobre ele. O tom dele deixou Dona Maria em um estado de alerta. Cada nervo do seu corpo estava atento. Diga logo. Eu preciso saber, insistiu, sua voz firme, apesar da trepidação que sentia. Ele olhou ao redor, certificando-se de que ninguém os escutava, e então falou. Alexei está em uma situação muito difícil. Ele se envolveu com pessoas que não deveriam, e riscos muito maiores estão em jogo. Não é apenas sobre ele. Está envolvendo você e seu projeto, Maria. Um turbilhão de emoções se formou dentro dela. A conexão entre seu trabalho e o estado de Alexei a pegou de surpresa, mas ao mesmo tempo fez sentido. Afinal, como seu amigo poderia se envolver em algo tão sombrio? O que exatamente significa isso? O que eu tenho a ver com tudo isso? Por onde você acha que ele trouxe as informações para o seu projeto? Essas ideias, essas inovações que todos estão falando? Nikita questionou, seu olhar fixo nos olhos de Dona Maria, como se tentasse fazer com que ela entendesse a gravidade da situação. O coração dela apertou. A verdade estava começando a se revelar, e com ela, a responsabilidade que carregaria. Você precisa me contar tudo. Não posso permitir que isso o coloque em perigo. Alexei já passou por tantas coisas. A cada palavra de Nikita, a sensação de urgência e desespero aumentava. Ali estava a chance de proteger não apenas o amigo, mas também o futuro que ela havia começado a construir.
O que havia antes como uma busca por uma simples solução tornava-se agora uma batalha em nome de algo muito maior. Tem mais, Nikita continuou, olhando fixamente à luz do crepúsculo, realçando sua expressão preocupada. Alexei pode estar se tornando um alvo. Dona Maria sentiu um frio percorrer a espinha. Uma onda de determinação a atravessou, sabendo que não poderia recuar agora. Então, o que vamos fazer? Antes que Nikita pudesse responder, um barulho estrondoso ecoou na praça, quebrando o tenso silêncio entre eles. Um grupo de homens apareceu, e a atmosfera mudou rapidamente. Os olhares se fixaram em Dona Maria e Nikita. Você está com o russo? Um deles gritou, e Dona Maria sentiu a adrenalina correr. Era a vez dela de agir. O que mais estava prestes a ser revelado? E até onde estariam dispostos a ir para proteger aqueles que amam? Dona Maria respirou fundo, sentindo seu coração bater acelerado. A presença ameaçadora dos homens ao redor era inegável, e a necessidade de proteger não só a si mesma, mas também Alexei e seu futuro, inundou suas entranhas com uma adrenalina poderosa. Sim, estou com ele. E não vou deixar que vocês machuquem ninguém, disse, mantendo a voz firme, apesar do medo que pulsava em suas veias. A coragem que brotava de sua determinação, agora, mais do que nunca, era vital. Nikita olhou surpreso, admirando a resiliência que sempre viu em sua amiga. Os homens avançaram, encarando-a com desdém. Você não sabe com quem está lidando, mulher. Esse cara não presta, um deles rebateu, fazendo menção de se aproximar, mas Dona Maria se colocou entre eles e Nikita, como uma mãe defendendo seus filhotes. Ele está aqui comigo e não vou deixá-lo. Ela gritou com a certeza que só um coração verdadeiramente corajoso pode ter. A expressão de Nikita se tornou serena ao perceber que, apesar da situação, Dona Maria mostrava sua força. Com o coração palpitando, um movimento rápido a fez perceber que testemunhas poderiam estar nas proximidades. Lembrou-se das palavras de apoio de sua amiga Lúcia, e do que esse projeto significava para muitos. Era sua chance de unir a comunidade novamente. Quem vai proteger um homem bom como Alexei? Ela começou, a voz agora carregada de emoção. Todos nós temos nossas lutas. Olhem para mim. Olhem para o que esse tipo de hostilidade gera. O grupo hesitou, as palavras dela reverberando como um eco. Juntos somos mais fortes, e não permitiremos que o medo nos divida. Ele merece uma chance de mostrar quem realmente é. Um dos homens, que parecia o líder do grupo, olhou para os outros com uma expressão desafiadora. Você acha que suas palavras vão mudar tudo? Você não sabe o que ele realmente fez. Mas você deveria saber, ela rebateu, gesticulando com fervor. Ele trouxe esperança. Eu vi o impacto do que ele fez por mim, por vocês, por nossa comunidade. As palavras de Dona Maria eram como flechas, atingindo diretamente o centro do ser deles. O grupo hesitou. Nikita, aproveitando a oportunidade, entrou na conversa. É verdade. As pessoas têm uma chance de se unir, a luz em meio à escuridão. Não estamos aqui para causar problemas, mas para encontrar soluções. O silêncio pairou por um segundo interminável. A atitude ousada de Dona Maria e Nikita transformou os olhares hostis em expressões de incredulidade. Um deles, em especial, começou a duvidar. E se for verdade? E se esse russo não for o que pensamos? Dona Maria viu uma fresta de esperança. Exatamente. Não podemos deixar que apenas suposições nos levem a instalarmos um ciclo de violência. É hora de parar de brigar entre nós e buscar a união. O que tal fazer algo diferente desta vez? O líder dos homens hesitou novamente, confuso. Esse lugar já sofreu o suficiente. O tempo parecia congelar enquanto o sossego da praça se fez notar. A bravura de Dona Maria, suas palavras sinceras, ecoaram entre as árvores. A tensão começava a se dissipar. Por favor, ela pediu, seu olhar agora carinhoso e sincero. Vejam, além de tudo isso, eu só queria ajudar a comunidade que tanto amo. E com isso nossos filhos merecem um futuro melhor. Um por um, os homens começaram a baixar a cabeça, como se pela primeira vez estivessem considerando as palavras da mulher que havia se tornado a âncora de todos ali naquele momento impulsivo. Por que não começamos a reescrever essa história juntos? Propôs Nikita gentilmente, sua voz agora mais suave e receptiva. Alexei pode trazer alguma luz, enquanto juntos, podemos ajudar nossa comunidade a prosperar. Finalmente a tensão começou a se desfazer, como nuvens escuras sendo dispersas pelo sol. O líder do grupo olhou para os companheiros, e com um aceno desanimado virou-se. Estamos cansados de brigas sem sentido. Que isso não aconteça novamente. E assim Dona Maria percebeu que seu gesto de coragem havia plantado uma semente de transformação. Enquanto os homens se afastavam, havia um silêncio profundo, mas ao mesmo tempo esperançoso.
As perguntas que ainda existiam pairavam no ar, mas a sensação de alívio e liberdade estava começando a preencher os espaços entre eles. Ao voltar para casa, a rua que antes parecia sombria agora exibia um brilho renovado. Dona Maria trocou olhares com Alexei, que estava admirado com a força dela. Você tem um incrível dom, Maria, ele disse com sinceridade. Nunca perca isso. E ela sorriu, percebendo que esta luta havia sido não só pela defesa de um amigo, mas pela voz da comunidade. No fundo, ela sabia que o caminho à frente ainda teria desafios. Ela se voltaria para os filhos, pronta para explicar tudo, decidida a abrir mão de medos e abraçar uma nova era de entendimento. Naquela noite, cercada pelo amor da família e da amizade que tinha formado, Dona Maria se sentia inteira como nunca antes. Neste novo capítulo de sua vida, havia mais luz e mais amor. No coração dela, a certeza ardente de que grandes mudanças eram possíveis, desde que se tivesse coragem para ser quem realmente somos. E assim, enquanto as estrelas brilhavam no céu, um novo amanhecer começava a despontar para Dona Maria e sua comunidade. Agora, é a sua vez. Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixar um like agora para alimentar o algoritmo. Comentar suas reações e sentimentos sobre o final. Compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio e fazer parte dessa jornada incrível. Vamos juntos continuar a espalhar histórias que tocam o coração.